Vamos iniciar aqui, retornar a aula. Ontem paramos no último recurso, né? Estávamos tratando sobre o último recurso. Eu vou fazer novamente uma retrospectiva, né, do processo para cá. O ato administrativo e o auto de infração. Quem perdeu a aula, vai lá no link. Eu também vou disponibilizar o link lá no grupo de vigilância, tá? Na verdade, tem dois grupos, né? Tem um GT Vigilância e tem um outro grupo. Vou botar nos dois, tá? Na hora que estiver pronto o vídeo, já editado, eu vou disponibilizar lá para vocês. Quem perdeu, ter acesso à aula de ato administrativo e auto de infração, tá? E vamos lá. Vocês estão cansados de ouvir eu falar que o processo se inicia com o auto de infração, né? Então, vamos lá. Para ter o auto, tem que ter a infração. Então, constatada aquela infração, é lavrado o auto de infração. Ele, depois de lavrado, tem que seguir o rito processual, que a primeira parte é a apresentação da defesa ou não. Então, a pessoa que sofreu aquele auto, o estabelecimento, uma pessoa física que sofreu aquele auto de infração, ela tem a oportunidade de apresentar a defesa dela. E aí, a administração pública, a fiscalização, no caso, tem que atender esse prazo, essa questão desse período, desse lapso temporal. Então, ele vai atender aquele prazo que é o 15 dias úteis, tá? Nesse período, vocês vão ter que aguardar, tá? Não pode julgar antes desse prazo, porque senão acontece o fenômeno do cerceamento de defesa, ou seja, não foi dada a oportunidade daqueles estabelecimentos se defender. Então, tem que aguardar o prazo de 15 dias. Então, lavrou o auto de infração, aguarda-se os 15 dias, tá? A apresentação pode ser feita a apresentação da defesa ou não. Se for apresentado a defesa, esse processo tem que ser apresentado uma manifestação pelo fiscal. É aquilo que a gente falou. Artigo 22, parágrafo 2º. O fiscal tem que se manifestar da defesa. Feito isso, o processo vai para julgamento. Quem julga, em primeira instância, o coordenador de vigilância sanitária. Então, ele vai julgar aquele processo, tá? Ele vai levar em considerações as atenuantes, agravante, a capacidade econômica financeira do estabelecimento, dentre outros requisitos que nós observamos, tá? E aí ele vai emitir um julgamento, tá? Que pode, no caso que nós colocamos ontem, foi a questão da farmácia do seu Zé. E ele estava vendendo portaria 344 sem autorização. E o que aconteceu? No julgamento final, a coordenação entendeu que ele deveria sofrer uma penalidade de multa no valor de R$10.000. E o que aconteceu? O estabelecimento ele tomou conhecimento daquele auto, daquela decisão, né, da decisão final do julgamento de primeira instância, de base, e não gostou da decisão, inconformado, ele recorreu. Né? E, nesse caso, ele recorreu ao secretário de saúde, tá? Que se trata do primeiro recurso. Então, aquela decisão que ele tomou conhecimento, ele pode recorrer, e ele, nesse caso hipotético, ele recorreu. Tá? E qual é o prazo para recorrer? É o prazo de 15 dias. Tá? Então, quando ele toma conhecimento daquela decisão, qual foi a decisão? Uma penalidade no valor de R$10.000, porque ele estava vendendo produtos da portaria 344 sem autorização. E no julgamento final, ele foi penalizado numa multa de R$10.000. Essa decisão ele tem que tomar conhecimento, a vigilância
apresentou essa decisão para ele, seja na forma pessoalmente, por AR ou então por edital. E aí, daquela data que ele toma conhecimento, ele tem a oportunidade de recorrer. E, nesse caso, ele recorreu ao secretário. Né? Então, esse documento que ele apresenta, esse recurso, ele é juntado no processo. Né? Voltando lá à questão do processo. O processo é vários documentos organizados de forma cronológica. Então, é juntado no processo e esse processo é encaminhado ao secretário para ele emitir uma nova decisão. Essa decisão, o secretário ele pode recorrer, ele pode minorar, ele pode majorar, ele pode anular, ele pode revogar, ele pode fazer o que ele entender dentro do que ele vai observar dentro do processo. Tá? É um poder discricionário dele. Só que ele não, quando ele for fazer isso, ele vai emitir uma decisão. Assim como foi lá o coordenador de base fez, que ele botou lá, fundamentou por que ele aplicou aquela penalidade, o secretário ele vai ter a oportunidade de fazer isso. E ele pode revogar, anular, majorar, diminuir, certo? Só que ele vai ter que fazer de forma fundamentada. E os casos de anulação e revogação que observamos, eles têm requisito, tem que ser fundamentado. Ele não pode chegar e anular um processo só porque ele vai dizer, eu tenho poder para fazer isso. Não. Ele vai ter que olhar o processo e ver se realmente cabe a possibilidade de anulação, de revogação, de minoração e majoração. Correto? E aí, no caso hipotético, o que aconteceu? O secretário, analisando todo o contexto processual, ele observou que o coordenador fez o procedimento correto e a penalidade atribuída à farmácia lá do seu Zé, ela estava dentro dos critérios estabelecidos na lei. Então, ele concordou com a penalidade e não majorou e nem minorou. Ele manteve a decisão, né, do coordenador. Ele manteve a decisão. E aí, essa nova decisão, ela tem que ser comunicada novamente ao estabelecimento, à farmácia do seu Zé. E seu Zé recebe novamente aquela comunicação, seja na forma pessoal, seja por edital ou pelo correio via AR. O prazo só começa a contar novamente quando ele toma conhecimento. Correto? Então, ele toma conhecimento daquela nova decisão e quando ele observa, ele vê que a multa continua no mesmo valor, que não diminuiu, mas também não aumentou. Mas, inconformado ainda, ele pode recorrer. E agora ele recorre a quem? Ele recorre ao superior máximo do órgão que ele está pleiteando aquele recurso. Então, ele vai direcionar esse pedido, esse recurso, ao prefeito do município que ele está pleiteando esse recurso. Tá? Então, nesse último caso, que é o último recurso, ele geralmente é direcionado ao prefeito, dentro do organograma de cada município, e tem um novo prazo. Esse prazo é um prazo maior, é de 20 dias. Correto? Então, observem, lá na defesa do auto de infração, o prazo é 15 dias. No primeiro recurso, 15 dias. No último recurso, modifica, já vai para 20 dias. Correto? E esse documento, esse recurso, novamente, ele é juntado no processo e encaminhado à autoridade máxima, que é, no caso, a maioria dos municípios são os prefeitos. Então, esse processo ele vai ser julgado agora pelo prefeito. Aí o prefeito vai analisar todo o contexto processual e vai emitir uma nova decisão. Decisão essa que pode majorar, pode aumentar, revogar. E várias decisões podem ser tomadas nesse processo, só que ele vai fazer de forma fundamentada. Ele vai justificar porque ele vai fazer aquilo. E digamos
que o prefeito resolve manter a decisão. Ele nem minora e nem majora. Então, ele mantém aquela decisão. A minha decisão é manter a pena de multa no valor de R$ 10.000, porque o estabelecimento estava vendendo produtos que não tinha autorização. E o que acontece? Esse processo novamente tem que dar conhecimento ao estabelecimento, ele vai tomar conhecimento e vai dizer, agora não tem mais para onde eu correr. Eu já passei em todas as instâncias e não consegui êxito, eu vou ter que pagar minha multa. Ele pode pagar a multa ou ele também pode não pagar. Só que aí a administração tem um prazo de 5 dias, ou 5 dias não, perdão, 5 anos para executar esse valor. Tá? Escrever ele em dívida ativa, bota ele no cadastro estadual ou municipal de inadimplente, fazer cobrança, dependendo da regulamentação do município, botar no Serasa, né, cobrar, fazer protesto em cartório, depende da regulamentação do município. Mas, de praxe, a inscrição em dívida ativa e o cadastro de inadimplentes, isso aí todo município tem. Né? O setor lá de tributos, que trata com as questões de licenciamento, alvará, eles vão registrar essa inadimplência junto ao órgão de vocês. Certo? E aí, gente, termina a fase instrutória do processo, toda essa questão de análise processual, de questão de julgamento, tá? Mas o processo, ele tem alguns requisitos e que é o que eu trago aqui de hoje para a novidade, que é para chamar a atenção de vocês, alguns requisitos legais, né, que a lei trata. E o primeiro que eu vou botar para vocês é esse bem aqui, ó. Artigo 35 da Lei 6437. Bora ver o que diz. O que diz aqui esse artigo? Olha só. Artigo 35. A inutilização dos produtos e o cancelamento do registro, da autorização para o funcionamento da empresa e da licença dos estabelecimentos somente ocorrerão após a publicação na imprensa oficial da decisão irrecorrível. Olha só o que é que a lei diz, gente. Isso aqui lá no... Muitos de vocês perguntaram sobre questão de apreensão, a inutilização, e eu disse, lá no final a gente vai tratar sobre isso. E observem novamente e vejam o que diz o artigo 35. A inutilização dos produtos e o cancelamento do registro da autorização para o funcionamento da empresa e da licença dos estabelecimentos somente ocorrerão após a publicação na imprensa oficial da decisão irrecorrível. Certo? Então, gente, quando a lei diz isso e que ela determina que tem que ser feito dessa forma, se é feito do contrário, tem um vício. Tá? E é um vício de forma, né, de procedimento. E quando o procedimento ele é equivocado, ele gera problemas. Tá? Então, como é que vocês inutilizam algo se não existe um processo e não existem os requisitos que a própria lei determina que sejam feitos daquela forma? O que pode acontecer no futuro? Não quero nem que vocês me respondam, viu? Mas imaginem e pensem. O que pode acontecer quando os procedimentos são feitos de forma equivocada e de forma que a lei determina e, no caso, as vigilâncias elas não estão fazendo. Pode ser que tenha gente que vai dizer, mas eu já faço há 15, 10 anos isso, nunca aconteceu nada. Graças a Deus, nunca aconteceu.
mas a gente sabe que as coisas sempre aparecem de uma hora para outra, né? Então, fiquem atentos a fazer o que a lei diz que tem que ser feito, porque se não fizer, alguma coisa pode acontecer. Correto? Sobre essa primeira parte, né, desse tema aqui, principalmente essa questão de inutilização. Alguém quer relatar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Gilson? Gilson? O Gilson não está falando, acho que ergueu a mão, mas... Alguém quer fazer alguma pergunta? O momento é agora. Vamos falando, são pontos extremamente relevantes, principalmente essa questão de inutilização, termos preenchidos sem o auto de infração, sem o devido processo legal. Tranquilo? Então, vamos... Olha só o artigo 37. Na telinha aí para vocês. Deixa eu voltar aqui para me ler junto com vocês aqui. Enquanto isso, alguém quiser fazer a pergunta, pode fazer. É isso que eu estou tentando resolver aqui. Vou botar o slide aí para vocês que não está aparecendo. Ora, antes de eu passar aqui para o artigo 37, pode fazer a pergunta. É o Gilson? Ó, se não tiver... Ele saiu e entrou de novo aqui. Eu já admiti ele. Quer fazer a pergunta, alguma coisa? Oi. Pronto. Oi. Pode fazer a pergunta, Gilson. Minha internet tá ruim, rapaz. Inclusive ontem caiu, eu não consegui mais voltar, foi uma confusão. Mas tudo bem, é porque a gente tem que, quando quer participar desses treinamentos, a gente que tem que ter internet, a gente que tem que providenciar, porque a instituição não tem feito nada. Mas Imagino. é só um comentário. É, eu fiquei um pouco preocupado com a colega, e eu acho que é a preocupação de muitos outros, mas há uma necessidade urgente de que cada vigilância, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo Oi? ouvindo. Tá todo mundo Tá. ouvindo. Há uma necessidade urgente de que cada vigilância tenha uma assessoria jurídica, tenha um setor jurídico, exatamente para evitar esses vícios processuais, exatamente para ajudar na conduta do fiscal. Então, a gente precisa urgentemente que todas as vigilâncias tenham essa assessoria jurídica. Tá. É esse aí o seu posicionamento, seu comentário? Isso. Tá. Aqui, graças a Deus, a gente tem, o pessoal nos ajuda muito, nossa assessoria jurídica, graças a Deus, é bem operante. Tá, qual é o município aí, Gil? Eu sou de São Luís, sou de São Luís. Ah, tá, tranquilo. Apesar das nossas dificuldades estruturais, mas graças a Deus a equipe é muito boa, a equipe faz o que pode, né? Perfeito.
Perfeito, é. Mas há sim uma deficiência, né, Gilson, nas vigilâncias, né, nas demais vigilâncias, a gente vê essa carência do, dos, dos gestores, não dá muita importância, né? Então, vai chegar um dia que é aquilo que eu fiz o comentário, das próprias empresas conhecerem seu direito e começar a cobrar da gestão. E o gestor vai começar a ver que Exatamente. ele vai ter prejuízo. Por quê? Porque ele não olha a vigilância de outra forma. Ele olha a vigilância lá, não sabe nem como que, né? E essa situação, posteriormente, eu tenho quase certeza que isso pode vir a mudar, porque a internet está aí, o mundo está aí, então todo mundo tem conhecimento hoje na palma da mão. Então, acredito que daqui a uns tempos as empresas estarão buscando, né, os seus direitos devido a procedimentos equivocados, procedimentos cheios de vício, que, na verdade, torna-se uma insegurança, né, no campo É. administrativo, que é ali que pode se chegar a uma via judicial. Certo? Perfeito, Gilson. É isso aí. O que nós percebemos é que os gestores, e a gente vê isso em todo lugar, inclusive na capital, todo mundo sabe disso, os gestores veem a vigilância sanitária como, tanto os gestores quanto a sociedade em geral, vê a vigilância sanitária como uma pedra no caminho, né? O gestor vê isso como uma coisa anti-eleitoreira, né? Então não fica bem para a gestão, se a vigilância começar a atuar muito, né? E é por isso que eles não estão interessados em aparelhar, não estão interessados em dar esse suporte. E realmente é um problema muito sério. O poder de polícia da vigilância sanitária é muito forte, né? Principalmente as duas penas, ontem eu tratei sobre os dois tipos de pena que o fiscal ele não precisa do coordenador, né? É iminente ali, é na hora, quando se observa o risco iminente, ele pode fazer a apreensão e ele pode interditar o local, né? Interditar de forma parcial ou de forma total. Então, realmente, isso também é um ponto, né, de grande relevância, que os gestores, às vezes, não querem mesmo fazer isso, não querem equipar, aparelhar, dar estrutura para as vigilâncias, justamente para não desenvolver o serviço que a vigilância tem o poder de fazer, né, porque vai interditar empresa do amigo, isso, aquilo, outro, essa questão de ingerência. Né, mas isso aí também eu acredito que vai acabar, né? Depende muito de cada um, né? De cada um fazer sua parte. Mas friso novamente, as informações e hoje os meios de prova são muito fáceis, né? A coisa está evoluindo de uma forma muito rápida. Então, futuramente, gestores, quem detém o poder de polícia que não faz, né, as suas atribuições, pode começar a vir sofrer problemas, representações, ser responsabilizados por atos não praticados, e assim vai. Né? A gente não sabe o tempo, né, mas eu acredito que uma hora ou outra possa acontecer sim. Eu, mais alguém? Francineto levantou a mão, grande amigo aí de Alto Alegre. Boa tarde a todos, boa tarde, Jonathan. Em relação a essa Ah, questão de gestão, eu tenho até uma sugestão para dar para a Suvisa. É porque nós temos a Federação dos Municípios do Maranhão. Eu acharia que poderia ter, em algum momento, um representante, até você mesmo, diante da confederação, e falar sobre essas questões de interferência do gestor no serviço das vigilâncias municipais. Embora sejamos pagos por eles, seja do município, mas que haja esse olhar para o futuro dos gestores em relação à vigilância sanitária. É uma sugestão que eu estou dando, não sei se já aconteceu isso, porque quando é para prejudicar o servidor, a FAMEN se reúne. Um exemplo bem claro que nós temos é em relação aos professores,
foi dado agora um piso salarial de 33 e alguma coisa, 24%, e a FAMEN se manifestou contra. Está entendendo? Quer dizer, sempre ao lado dos gestores. Seria bom que o Estado, através da Suvisa, da Secretaria de Saúde, entrasse em contato com a FAMEN e passasse essa mensagem nossa para os gestores, que eles deixassem nós trabalharmos, que nós pudéssemos ter um apoio, um suporte, uma estrutura melhor. Porque é o que eu falei ontem, nos interiores, principalmente nas cidades pequenas, há sempre aquela preocupação do desgaste político do gestor. Nós nunca podemos trabalhar de forma como queremos. Até nessa questão do processo administrativo, isso vai gerar, de certa forma, um desgaste para o gestor. Lá no finalzinho, quando chegar para definir, para decidir, eu acredito muito que o gestor vai decretar a nulidade do processo. Você está entendendo? Aí, onde é que fica a moralidade da vigilância sanitária? Tira o poder, tira o moral. Você está entendendo? Francineto, só um toque na questão dos procedimentos. Vamos supor que o coordenador julgou esse processo lá na base, multou em 10, o secretário manteve, chegou no gestor final e ele queira anular. Ele só vai poder anular o processo se o processo estiver viciado. Ele pode até minorar, majorar, mas ele vai ter que fundamentar. Ele não pode fazer isso de qualquer jeito, porque de qualquer jeito ele pode ser responsabilizado. Então, quando chega geralmente nesse grau, né, hierárquico, olha, observe só, hoje a vigilância de alguns municípios não tem uma assessoria. O coordenador vai emitir um julgamento lá sei lá, um pouco fundamento, porque não tem lá uma pessoa, de repente, para tá dando aquela assessoria. Sobe para o secretário, ele já pode consultar ali uma assessoria jurídica, ali, falar com o procurador do município, ele já consegue fundamentar o melhor. Chegar para o prefeito, ele vai ter um aparato jurídico, ele vai ter o procurador para fazer isso. Mas também não quer dizer que vocês lá da base, que estão lá no início, que faz o trabalho mesmo pesado e que vai julgar em primeira instância, não possa ter essa assessoria também, né? Essa sua questão que você levantou aí de comunicar com as federações dos municípios é importante, mas ela deve ser provocada, eu acredito que por vocês mesmos, tá? Agora, se precisar do apoio de uma pessoa para ir tocar o tema, debater e defender o direito de vocês, vocês podem contar comigo, tá? Que eu irei sim, levantarei a bandeira junto com vocês e defenderei a questão de que a vigilância ela tem que ser valorizada, tá? Mas, assim, o Estado do Maranhão, eu acredito que não é a pessoa ideal para chegar e chamar a federação. A gente está à disposição para debater e verificar os temas e defender o que é o correto. A gente está, o Estado do Maranhão está aqui na função de orientar e capacitar vocês, certo? Mas se for para ir defender também o tema aí porque dados nós temos, né? Como é que funciona e como é que está. Então, os municípios eles podem provocar, fazer um debate sobre esses assuntos, isso podem contar comigo, que eu estarei lá para levar, de repente, dados, informações, para que isso possa vir ser resolvido. Tá? Não sei se o amigo me compreendeu. Entendi, sim, entendi. Vamos voltar ao debate do processo administrativo. Nós estamos falando de produtos em relação a profissionais que precisam estar lá e não estão. Um exemplo, agora está se cobrando a assistência plena do farmacêutico nas farmácias, né? Agora quer se aplicar a lei, o Conselho Regional de Farmácia. Inclusive, hoje eu entrei em contato com o pessoal do Conselho em São Luís, para tirar algumas orientações, algumas informações. A gente não vai nem mexer mais nisso, já tá? Para não gerar mais confusão. Deixa a refeição chateada, tira logo. Eu acho que a Elisângela aí, ó. Muta o microfone, Elisângela. Aí eu tinha agendado a minha para nós.
Pronto, vai lá, Neto. Pois é, então é o seguinte, em relação ao RT, né, que é o responsável técnico das farmácias, nós vamos ter agora que fazendo as fiscalizações, e esse setor, Jonathan, eles não cumprem. Dificilmente também eles cumprem, o farmacêutico está ali na farmácia. Aí um dos proprietários já questionou que não é função da vigilância sanitária, é cobrar o estabelecimento que tem aquele profissional. Só que o conselho falou que sim, nós temos que notificar a ausência do profissional e informar o conselho. No caso, a pergunta, cabe processo nessa ausência também, o passo a passo direitinho, porque o cara do conselho disse que a gente pode até fechar, interditar e fechar por conta dessa infração aí. Perfeita a tua pergunta, Francisco. E ontem eu olhei também no grupo, né? Teve uma discussão lá no grupo, acredito que era farmacêutico, um fiscal, e a coisa toda, né? E eu até botei lá no grupo, mas ninguém se atentou. Eu disse, daqui uns dias eu vou fazer uma live falando sobre o tema, né? E a live é bom porque a gente convida todo mundo do Brasil, vai ser interessante. Mas respondendo a sua pergunta, e para todos aí, tem que diferenciar a vigilância sanitária do conselho. Tá? Como? A vigilância, ela fiscaliza o estabelecimento, não é o profissional. Tá? O que o fiscal não pode fazer é entrar no mérito do que o farmacêutico, lá o RT, ele vai fazer. Geralmente, um exemplo, manipular produtos. É uma farmácia de manipulação. Tá? Você pode verificar se aquela farmácia atende os requisitos da legislação, mas não verificar se aquele procedimento que o farmacêutico está fazendo, ele está fazendo de forma correta. Se você não for um farmacêutico. Se você for farmacêutico, você pode fiscalizar aquela atividade, aquele procedimento que ele está fazendo. É diferente, entendam, é diferente de você chegar numa farmácia, numa drogaria e não ter o RT. O fato de não ter o RT é uma infração sanitária, porque ele precisa ter um RT lá. Você não está entrando no mérito do procedimento que ele está realizando. Você só está dizendo para aquele estabelecimento, você precisa ter um RT. Eu não estou dizendo se ele está fazendo o procedimento errado ou não. Então, se você chega na farmácia e tem que ter o RT e não tem, você vai lavrar o auto de infração, porque não possui o RT. O RT é documento essencial para o funcionamento daquela farmácia. E a vigilância, ela está ali para controlar aquilo. Então, se não tem um farmacêutico, então está incorrendo em infração sanitária. Então, você vai lavrar o auto por não ter o RT. Você não está verificando o procedimento que ele está fazendo. Os procedimentos que o farmacêutico faz, ele só pode ser fiscalizado por farmacêutico. Está correto. Assim, tem a legislação lá específica para isso. Mas a vigilância, ela não está observando isso, ela está observando a falta do RT, que é outra coisa. E quem vai ser autuado é o estabelecimento e não o farmacêutico. O farmacêutico só pode ser autuado pelo conselho. Deu para entender? Sim, eu entendi muito bem essa questão. Aí, e a moça lá de São Luís, do CRF, do Conselho Regional de Farmácia, pediu para a gente informar, no caso do estabelecimento de Alto Alegre, quais são aqueles que o RT não está cumprindo aquela carga horária que está lá na certidão de regularidade, entendeu? Porque no documento ele está. Beleza, lá para o conselho ele está lá. Se ele está em São Luís, ele acha que o cara está lá para atender, né? Mas realmente na prática ele não está, ele é ausente, praticamente. Aí o conselho pediu para a gente fazer esse serviço também, fazer uma parceria, né? Informar a farmácia do seu Zé, a farmácia do seu João, está lá mostrando que ele tinha que estar a hora. Tá entendendo? Pois é. Eles entraram em contato com o Estado algum tempo atrás e pediram, né, para a gente fazer essa parceria. E a gente sugeriu que fossem feitas com os municípios, que é muito mais fácil, uma vigilância do município, conhece já todo mundo ali, sabe, então o procedimento, o Estado não tem pernas para atender todo mundo, então o próprio Conselho, ele requer essa parceria para ver, porque
a vigilância ela pode chegar no estabelecimento, sim, verificar se tem RT ou não. Até porque quando ele vai licenciar, ele diz que ele tem o RT. Aí na hora que você chega na farmácia, não tem mais. Verdade. E justamente ainda tem essa questão da carga horária. Sim. É outra coisa. Viu? Pois é, inclusive aquela postagem lá do grupo lá, que é direcionado para Caxias, que vai ter um encontro lá da Suvisa, juntamente com o Conselho Regional de Farmácia, foi postado lá que vai ser sexta-feira. Acho que houve assim, uma falta de entendimento. Acho que eles estão cobrando um farmacêutico na equipe da vigilância. Na verdade, não é, né? Dali não é isso. É cobrar o farmacêutico nas drogarias, no caso. Cobrar não, observar, né? A presença ou não do profissional. É porque, assim, a 5991, né, ela diz que o farmacêutico ele só pode ser inspecionado por outro farmacêutico. Tá, ora, se eu sou farmacêutico, eu tenho meu conhecimento técnico, eu trabalho numa farmácia de manipulação. Aquela manipulação, aqueles dados, aquilo que eu faço, aquela manipulação que eu mexo naquele medicamento, eu só posso ser inspecionado por alguém que conhece aquilo. E realmente está certo. Tá? Mas cobrar da vigilância sanitária que se tenha um profissional de farmácia dentro da vigilância sanitária, isso não tem lógica. Tá? Agora, quando você vai fazer uma inspeção, que você vai verificar a questão da manipulação do produto, você tem que ter um profissional que entenda daquilo e que tenha que ser fiscal, porque você vai estar observando a questão da manipulação, que é uma atividade inerente do farmacêutico. E por isso você não pode autuar ele. Mas na falta do RT, isso não tem nada a ver, é caneta mesmo. Viu? Entendido, sim. Aí, no caso das cidades que têm as farmácias de manipulação, é indicado e é enviável, né? Que na equipe tem um farmacêutico para acompanhar o procedimento. Como o Alto Isso, Alegre não tem, exatamente. as horas não há, no meu ponto de vista, a necessidade desse profissional na equipe, né? Não. Não há. E se Beleza, ele então. for numa farmácia, porque o que eu entendi, né, Francineto, foi que é o seguinte, se tu chega numa drogaria e tem um RT, tu não pode autuar, foi o que eu entendi lá na mensagem, tu não pode autuar porque tu tem que ter um farmacêutico. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver, não. Nós podemos Tem. autuar, sim, notificar a ausência daquele profissional no estabelecimento. Correto. Então vamos lá. Tá, o slide está aparecendo aí para vocês, não tá? Então vamos aqui Sim. observar agora o artigo 37. Vou puxar ele aqui para mim. Olha só o que diz o artigo 37 da Lei 6437 de 77. Ultimada a instrução do processo, uma vez esgotados prazos para recursos, sem apresentação de defesa ou apreciados os recursos, a autoridade sanitária proferirá a decisão final dando o processo por concluído após a publicação desta última na imprensa oficial e da adoção das medidas impostas. Ou seja, gente, a própria lei diz que tem que ser publicado no diário oficial, na imprensa oficial. O processo ele só se dá concluído, né, finalizou total, quando ele é publicado na imprensa. E é nesse momento que é considerada a questão da finalização do processo. Só que vocês têm que observar que não necessariamente ele vai seguir até o prefeito, ele pode findar lá com a coordenação. Como? Se o coordenador emitiu a penalidade, né, no caso lá na farmácia do seu Zé, na multa do valor de R$10.000, e ele não recorreu, vai ser feito o quê? Publicado. Se tiver que ser inutilizado, vai ser inutilizado, e aí vai ser publicado, e aí vai ser juntado no processo a cópia daquela publicação, e o processo bem ali acabou. Nesse momento, você pode considerar ele como um estabelecimento que já tem um processo finalizado e ele é considerado como, em caso de nova infração, como reincidente. Correto?
João Pedro levantou a mão aqui. João Pedro, vai lá, com você a palavra. Boa tarde, Jonas. Tudo bom? Boa tarde, tudo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a assistência plena dos farmacêuticos na farmácia. Ó, vamos fazer um trato aqui. Eu não posso falar muito sobre assistência plena, porque eu estou falando de processo. A gente tira uma duvidazinha, tira aqui, dá um gancho, mas a gente pode estar desenvolvendo um tema para a gente tratar sobre a assistência plena do farmacêutico. O conselho, o que eu posso dizer para vocês é que o conselho ele deveria cobrar mais. E o que eles estão querendo? Eles querem apoio apoio da vigilância porque eles não têm perna. Então, eles querem que vocês, como vocês estão aí nos municípios de vocês, que vocês cobrem. E há previsão legal para essa cobrança, porque tem que ter realmente o profissional dentro da farmácia. É requisito, a lei exige. Então, tem que ter, certo? Mas só Certo, obrigado. esse toquezinho para você. Mas a gente pode, eu vou ver se eu consigo desenvolver um tema sobre isso. Olha, eu cheguei aqui um tema, não sei se a Yane está aqui hoje na sala, na reunião, mas ela mandou um ofício, é lá de Barreirinhas, a coordenadora de Barreirinhas já chegou, já está comigo para emitir o parecer. E é interessante, eu vou deixar esse tema para a gente discutir, eu acredito que na próxima semana eu vou divulgar no grupo aí para vocês, eu vou fazer um bate-papo aí na noite, aí numa live no Instagram. Olha só o que ela mandou no ofício, vou dizer aqui para vocês, é público, né, a informação, mas é sobre questão de água de piscina. Olha só que tema relevante. Ela solicitou um parecer aqui da assessoria jurídica do Estado para saber sobre a exigência de um RT químico, né, um RT na área de química, para funcionar, tipo, aulas de natação, clubes. Então, qual a legalidade disso? Porque o conselho estava cobrando. Então, é um tema relevante e eu acredito que a maioria dos municípios possa ter clubes, tem balneários, tem uma série de outras coisas e que houve esse questionamento, né? O próprio Conselho de Química estava cobrando a vigilância, cobrando a vigilância lá de Barreirinhas sobre essa questão. E ela emitiu o parecer, vai ser emitido. Só que esse resultado eu vou dar só na live, esse parecer, viu? Não esqueçam, eu vou programar essa live para tratar sobre essa questão. A gente pode falar também logo sobre assistência plena. Tranquilo? Vamos lá. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Então, vamos lá, gente. Então, vocês observaram a questão do artigo 37, que o processo tem que ser publicado. Ele tem que ser publicado. É requisito legal. Certo? Então, dois fatos importantes aqui, dois itens importantes. A questão do artigo 35, que ele só pode ser inutilizado quando o processo é findo e mediante a publicação. Correto? Então, vocês têm que atentar essa questão de procedimento. Procedimento dentro da administração pública é essencial e obrigatório, tá? Com base lá no artigo 37 da Constituição Federal. Tá? A administração pública é vinculada àqueles princípios, princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Então, se a administração ela é vinculada ao princípio da legalidade, primeira coisa que tem que seguir é a lei. Só que a vigilância, digamos que é só meio termo, né? Porque o procedimento, de fato, em muitas não vem acontecendo. Né? E que é interessante a pessoa se atentar e fazer. Eu costumo falar que cada um responde
dentro da sua esfera de competência. Então, se o fiscal tem competência para lavrar auto, ele vai lavrar o auto. Se o coordenador não julgou, responsabilidade do coordenador, mas o fiscal realizou seu ato. Se o coordenador julgou, perfeito, julgou, a atribuição dele está ali na questão da gestão, vou fazer meus atos, vou praticar, eu tenho que decidir, eu vou decidir, está aqui minha decisão. E aí, perfeito, vai o recurso e vai para o secretário. Se o secretário não quiser fazer o recurso, aí já é responsabilidade dele e o problema dele. Tá? Então, a orientação é sempre que eu falo, fiscal, faça seus procedimentos. Quais são seus instrumentos de trabalho? Auto de infração, termo de fiscalização, termo de intimação, termo de interdição, termo de apreensão. Preencha seus termos. Guarde uma cópia, porque se futuramente acontecer alguma coisa, alguma cobrança, o Ministério Público cobrar, morreu alguém no hospital porque a fiscalização não foi lá, você... Epa! Negativo. Tá bem aqui, ó. Meu auto de infração, tal dia, tal hora, eu lavrei meu auto. Se a coordenação não fez o julgamento e não deu prosseguimento ao processo administrativo sanitário, a culpa não é minha. A minha função é autuar, lavrar os termos e passar o processo para frente, para quem tem poder de gestão. E ali você está livre de um problema. Deu para compreender aí os fiscais? Francineto levantou a mão. Palavra, Francineto. É só em relação aos princípios, eu prezo muito, sempre prezei em relação ao princípio da imparcialidade. Eu sou servidor público há 20 anos, eu nunca tentei prejudicar ou beneficiar quem quer que seja na minha função como servidor. E isso eu tento passar para a minha equipe. Perfeito. Isso é importante, viu? A questão da imparcialidade. E é um dos princípios que a gente tocou muito ontem, né, a respeito, sobre a questão dos atos, né? Então, se você participa do ato fiscalizatório, você não vai poder julgar, porque acaba sendo algo pessoal. Por quê? Imagina só, eu no ato fiscalizatório, eu fui lá, participei da ação, vi que aquele produto estava lá, já teve aquele ânimo esquentado, dono de estabelecimento com fiscal. Então, a pessoa que vai julgar o processo, ele tem que ser imparcial. Ele vai olhar o lado A e vai olhar o lado B. Vai olhar o lado do fiscal e o lado do estabelecimento. E vai ver, né, com base nas provas, né, constante no processo, e vai emitir uma decisão. Então, o fiscal autua, a empresa se defende e o coordenador decide. A regra sempre vai ser assim. Né? E quem julga tem que ser imparcial, não pode estar participando do ato. Tranquilo? Vou ver aqui, tem uma... Estão pedindo aqui, ó, no chat, Cristóvão, Visa. Se possível, me coloque no grupo da Visa. Pronto. Vendo aqui o chat, aqui, eu ver se tem mais alguma pergunta. Oba, boa tarde. Boa tarde. Por qual os mecanismos se dá essa publicação da decisão final? Diário oficial. Não tem essas portarias que saem todo dia no município de você? Prefeito emitindo um decreto, nomeando secretário, nomeando servidor, aviso de licitação, aviso de contrato, é do mesmo jeito. Tem uma pessoa dentro da administração que só trabalha fazendo as publicações, tá? E a publicação,
é competência da vigilância. Então, a vigilância comunica a esse servidor que faz essas publicações e diz, olha, preciso que você publique esse extrato aqui, um extrato do julgamento. Suas lives aí é importante esclarecer para os colegas. Isso vai despertar interesse dos comerciantes. De certa forma, estou falando em relação às tuas lives lá no YouTube, das tuas conversas, vai despertar interesse dos comerciantes. De certa forma, eles vão estar informados também. É bom, mas é bom. Tu sabia que é bom? Sim, é bom. É por isso que nós Eu sou lascada. É bom, só que a gente não... É que nem eu falei ontem, né? E também, como eu falei agora há pouco, vai chegar o momento que pode ser por mim, pode ser pelo Ministério Público, pode ser por qualquer pessoa que tenha conhecimento do direito sanitário, porque o direito sanitário ele se tornou foco diante a Covid. Isso é notório, todo mundo vê. Então, é uma matéria que vai chamar atenção para alguém. Uma hora ou outra, a pessoa vai se atentar. Tá? Aqui eu pego várias defesas em processos administrativos, né, que às vezes a pessoa faz uma boa fundamentação e às vezes a pessoa fala coisa com coisa porque não sabe, não entende. Então, muita gente carece de informação. Agora, eu vejo essa situação, Francinelto, pelo lado bom. Porque se a administração pública ela é cobrada para fazer o procedimento certo, a vigilância vai ter que fazer, porque senão o gestor público hierárquico máximo vai ter problema. Então, talvez seja uma saída. É melhor ser dessa forma do que ser pelo Ministério Público cobrando, entrando com uma ação de probidade, uma ação de prevaricação do servidor que não fez o processo. Talvez seja até melhor. Então, paramos aqui no artigo 37. Né? Vocês observaram aí que toda decisão definitiva tem que ser publicada. Tá? Botei esse modelo. E aqui, gente, esse artigo 37, ele é um artigo que praticamente já está lá no final da lei. Essa lei 6437, gente, é uma lei muito pequena, bem didática. Vocês podem ler ela com calma, que vocês vão entender. Tá? Tem uma parte aqui no processo que eu não tratei, que é o rito de análise fiscal. Tá? Rito de análise fiscal. É um procedimento dentro do que gera também o processo administrativo. E a gente tem que ver isso aí com calma. Eu vou fazer um tópico também qualquer dia desse e vou convidar os colegas para a gente tratar sobre o rito de análise fiscal. A análise fiscal, ela trata sobre a questão, um exemplo, água mineral. Né? Água mineral lá do município de vocês tem vários produtos aí que são vendidos no mercado. Você pode, se tiver indícios de que aquilo ali está adulterado ou não está com uma procedência suspeita, você vai fazer a coleta daquele material, vai para o laboratório oficial e aquele laboratório oficial vai emitir um laudo sobre aquilo. E somente após aquele laudo é que se abre o processo administrativo. Tá? Ele é um campo específico, ele também está dentro da Lei 6437, mas para não complicar o que já foi tocado aqui, não é bom a gente tratar dele agora. Mas em uma nova oportunidade a gente vai falar sobre ele, só sobre o rito de análise fiscal. Tranquilo? Tá? Então vamos recapitular tudo. Mais alguém aí? Rose Carutapera. Diga lá, Rose. Não, é só uma pergunta que eu dei há um tempão, esqueci. Sobre o questionamento sobre os nossos impressos. Qual é o perigo de a gente usar um impresso de uma gestão para outra? Entendeu? Eu não entendi, não. Porque, assim, tu fala impresso, os termos, né? Os termos, exatamente, de uma gestão para outra. Porque, assim, termos, eu não vejo nenhum problema, não. É uma questão mesmo de visão, sei lá, não vejo nenhum problema.
Porque assim, ó, aqui por cada gestão eles têm o seu slogan, né? Sim. Aí da gestão passada tem um. Aí essa agora tem outra. Aí nós Tá. estamos usando do governo passado, que era outro slogan. Aí isso eu queria saber se tem algum problema, se, por exemplo, Não, se está dando. Tem problema não, viu? Isso aí é simplesmente mero formalidade, é formalismo já demais, né? É só o logotipo. O que interessa são os dados, e como os dados vão estar colocados naquele documento. Agora, só que quando a gestão muda, ela muda o logotipo, ela muda tudo, é só mandar a gráfica. A gráfica, ela não bota ela não bota o boletozinho lá para fazer o combustível, ela não faz o formulário para preenchimento não sei o quê, dos hospitais, das escolas. Por que não pode fazer da vigilância? Atualizar. Aí vocês têm que usar o dado de 1980. Pois é, isso que a gente, porque agora não foi feito ainda desse governo agora, atual, né? A gente tá usando todos os impressos do outro governo, com o slogan do outro governo, né? Entendeu? Aí, eu queria saber por quê. Problema não. O que Ok, importa então. é o que está escrito, a data, está preenchido corretamente. Viu? Ok. Certo. Obrigada. A Jaine está com a mão levantada faz 1 hora aqui, não sei se... Professor, Jaine? oi. Na verdade, não é uma pergunta, é um questionamento. Muito tem se falado sobre a valorização. Que o prefeito tem que valorizar, que não sei quem tem que valorizar, porque a vigilância não é valorizada. Mas nós, enquanto fiscais, nós não nos valorizamos, como é que a gente vai querer que os outros nos valorizem? Como é que a gente se valoriza? Estudando e aprendendo qual é o nosso papel dentro da vigilância sanitária. Porque se a gente não sabe, não procura aprender, nós ficaremos à mercê do que é dito por cada uma gestão, o que é dito pelo coordenador, o que é dito pela secretária, o que é dito pelo prefeito. Então, se eu não conheço o meu trabalho, se eu não me valorizo enquanto servidora pública, enquanto agente sanitário, eu não posso esperar que ninguém vá me valorizar, porque não vai. Um treinamento desse é de extrema importância. Aqui, as perguntas são feitas pelas mesmas pessoas praticamente, as mesmas pessoas participam. Então, eu não acredito que num grupo que tenha mais de 36 pessoas não haja outras dúvidas. Eu não sei se é medo, eu não sei se é vergonha, eu não sei o que é que as pessoas não perguntam. Entendeu? E outra coisa que foi falado ontem aí por um dos colegas que me chamou muito a atenção, a vigilância sanitária, ela tem um problema muito grande dentro dela, pelo menos eu observo isso no meu município. Tem pessoas que elas estudam um pouquinho mais, que elas têm um conhecimentozinho melhor, e quando ela tenta passar aquilo dali, ela é vista como, primeiro, ela quer tomar o lugar do coordenador, e segundo, ela é vista como metido a intelectual. Então, se eu não sei, tem alguém que está disposto a ensinar, eu tenho que ter a humildade de aprender, porque senão não vai adiantar eu cobrar que o outro me valorize se eu próprio não me valorizo. Será que eu estou, enquanto fiscal, será que eu estou me valorizando? Fica esse o meu questionamento. Pronto, bem colocado. A questão da Jaine aí de Itapecuru. É aquela questão, né? As pessoas sempre apontam o erro dos outros, na verdade não se enxerga logo no ó. E eu, o que eu estou fazendo para mudar isso? Sempre vai colocar a culpa em alguém, né? O ser humano é assim, eu vou colocar a culpa em fulano de tal, eu não faço isso porque fulano de tal não deixa. Mas a gente observou aqui nesse pouco estudo é que cada um responde pelos seus atos. Cada ato administrativo ele só é único e exclusivo de uma pessoa. Então, cada um... Eu discordo dela, de não se valorizar. Eu acho assim que cada um sabe onde o sapato aperta, cada um sabe da realidade do seu município, e aqui não está em questão valorização ou desvalorização. Se a gente está aqui, é para aprender, certo. Mas, até então, classificar os agentes sanitários
É o como curso, né? pessoas que não... Isso é radical demais. Mas se eu não procuro aprender, conhecer o meu serviço, eu estou fazendo o quê? Eu estou me desvalorizando. Como agente sanitário, se eu não conheço, se eu não procuro, porque as leis estão aí. O conhecimento, ele está aí, como foi falado. Se eu não procuro eu não procuro conhecer o mecanismo que permeia o meu trabalho, isso é uma forma de desvalorização. Se você concorda ou não, é uma opinião sua. Mas, para mim, é uma forma de desvalorização. Só já me meter nesse assunto, acontece que a maioria das vigilâncias do município, os fiscais não são concursados. Quando eles tentam cobrar algo mais efetivamente, eles são ameaçados. Entendeu? A maioria das vigilâncias do município do interior não são concursados. Aí fica a questão, eu cobro ou não cobro? De algum, ainda bem que a vigilância de Bacateira, todos os fiscais são concursados. E lá a gente cobra, a gente sabe qual é o papel. Aí o senhor já entra em uma outra seara do que é concursado ou não. Eu estou falando aqui da valorização. Ser concursado não significa quem é ter mais conhecimento. Quem não Não estou dizendo que é... Cada dia. Eu não estou falando que o concursado tem mais conhecimentos, eu estou falando que na hora de cobrar do gestor, como fiscal sanitário, eles se prevalecem que dos contratados e ameaçam. Alguns sofrem ameaça, entendeu? Mas, amigo, a questão não é que quem é concursado tenha mais conhecimento, porque o conhecimento ela não é medido... Não, eu não falei isso. Em um ou momento, se você não é, mas você precisa conhecer o seu trabalho justamente para você se resguardar lá na frente. Entendeu? Em nenhum momento eu falei que o concursado tem mais conhecimento. Falando é sobre isso. É sobre você conhecer seu trabalho, seja você concursado, contratado, comissionado, seja lá o que você for, porque você vai precisar conhecer. A questão em nenhum momento eu falei que o concursado tem mais conhecimento, em nenhum momento. Eu só coloquei uma situação que acontece no município. Vamos lá. Mas aí... É gostoso, né? A questão do ponto de vista de cada um. Mas vamos assim, não vamos fugir muito do contexto. Doutor, só assim... a questão... Só uma colocação rapidamente. Essa questão de cobrança de gestor, eu acho que cabe cada um falar, porque cada um sabe da realidade. A colega que falou sabe da realidade dela. E os outros, mas você não sabe da realidade dos outros. Então, cada um sabe da sua realidade, amada. Pronto. Eu entendi a colocação da Jaine, entendi a do seu Cristóvão também. E, assim, a gente não pode... Claro que para alguns servidores, nos casos contratados, eles têm uma vulnerabilidade maior. Agora, em contrapartida, a questão dos concursados, eu tenho como uma agravante. Qual é a agravante? Porque se você é concursado no cargo de fiscal e você não exerce aquele poder que você tem por força de lei, você está comprovadamente prevaricando. Está sendo omisso, porque se você deixa de fazer aquilo que é sua obrigação, ainda se torna-se pior. Né? Eu vejo isso assim, eu estou vendo assim uma outra visão, eu estou me colocando aqui numa postura, vamos supor, que de promotor de justiça. Pô, eu tenho uma vigilância sanitária que lá o quadro totalmente é efetivo, é concursado, mas não desenvolve aquilo que deveria fazer. Um problema sério. Tá? Em contrapartida, já vai ter outras vigilâncias que vai dizer, aqui eu não tenho ninguém. Aí ele torna-se mais vulnerável. Né? Se tu não fizer isso, eu vou te botar para a rua. Já o concursado, não. O concursado, ele nem... O gestor, para botar para a rua, tem que abrir um processo administrativo disciplinar para apurar uma eventual conduta do servidor para poder tirar ele da administração pública. Só que, às vezes, a pessoa, por ser concursada, ela esquece que o fato de ser concursado, ele tem que fazer a obrigação dele, porque se não fizer, ele pode sair. Mas, vamos observar o seguinte, o fiscal, quando ele é concursado, né, que é de carreira aí, no caso, deve-se sempre aplicar a legislação.
embora se gestor A, gestor B, não sei quem, prefeito, secretário, vai querer fazer diferente. É aquilo, faça o que a lei determina, que está dizendo, dentro da sua responsabilidade. Se o secretário, se o prefeito não vão fazer, é problema deles. Quando, se eventual apuração for aberta para averiguar se estão fazendo ou deixando de fazer o que tem competência para fazer, é outra questão. Tá? Mas aí, quanto à questão aí, eu acho que foi só como foi colocado, né? Mas não foi essa questão aí, não, de que o fato do seu Cristóvão ser concursado, a vigilância lá ser concursado, que ele tem mais conhecimento do que o outro. Eu acho que não foi nesse ponto bem aí. Tá? Correto, não foi nesse ponto aí, não. Foi nesse ponto que o senhor falou que eles têm mais, são mais vulneráveis, contratados, entendeu? Isso. E você é um pai de família, aí você vê, ou você faz isso ou você perde seu emprego. E aí? Uhum. Os concursados não, já tem mais autonomia, assim, no caso desse. Doutor, deixa eu contar um fato que aconteceu aqui em Bacabeira décadas atrás. Eu ainda não era da vigilância, mas foi um fato, assim, ficou histórico esse fato. Uhum. O nosso fiscal mais velho, eu acho que ele já tem 25 anos de vigilância. Ele foi numa escola e aprendeu mercadoria vencida. O que ele fez? Uma linguiça, uma salsicha vencida. Ele trouxe para a Secretaria de Saúde, na época. Só que quando ele saiu de novo para ir nas outras escolas, a secretária de Educação da época chegou na saúde e levou o que ele já tinha depositado lá, guardado, que estava vencido. E aí, como proceder? Mas que negociação, né? A fiscalização foi e apreendeu produtos vencidos na escola, né? Deu a sua guarda lá em depósito, né? No próprio, na própria prefeitura, estou entendendo que seja dessa forma. E aí, depois, a secretária apareceu lá e pegou o produto. Foi isso? Foi isso, correto. E ela levou para onde esse produto? Eu não sei, foi nos anos 97, 98, 99. Eu ainda não fazia parte da vigilância. Só que aí sempre ficam essas histórias. Não foi aberto nenhum procedimento, nada, investigação, polícia, nada? Não. Era um produto que estava apreendido por força de uma autoridade sanitária, de um fiscal sanitário. Aí veio uma terceira pessoa, o secretário, né, e pegou esse produto e ninguém sabe o que aconteceu. Ela se apropriou de algo que estava apreendido dentro do município. Para mim, isso está parecendo um crime. Né? Mas não foi aberto procedimento, não foi feito nada, não foi denunciado, então não aconteceu nada. Foi bem no começo o que aconteceu há décadas atrás é meio complicado ainda a pessoa provar. Por isso que eu estou dizendo. O que aconteceu há 10 anos, se não foi aberto procedimento investigativo, algo nesse sentido, acabou, passou. Agora, o que vocês têm que ter cuidado é daqui para frente. Ou então, pelo menos, os 5 últimos anos, que é o período que a justiça considera como prescrito a questão dos atos que foram praticados. Tá? Então, dentro dos últimos 5 anos, geralmente é o prazo da gestão que vocês estão fazendo, né, que geralmente é 4 anos, 4 anos, na verdade, pode ser com mais 4, chegando a 8. Então, nesse período, vocês têm que ter cuidado com os atos que vocês praticam, porque se eventual denúncia for feita, se eventual processo for aberto, vocês vão ter que comprovar. E se vocês não tiverem como comprovar os procedimentos de vocês, vocês podem estar entrando numa fria. Tá? Certo. Aconteceu outra situação também, que na época daquela matéria do Fantástico, sobre merenda escolar, a vigilância aqui nessa época já estava. A gente aprendeu e a gente utilizou quase 1 tonelada de galinha já, porque faltou energia, na escola não tinha gerador e aconteceu. A gente foi lá na fiscalização no outro dia e apreendeu essas galinhas e utilizou. Mas essas galinhas eram de onde? Era
Não, era congelada, estava no congelador, aí como faltou energia... Mas de onde? Da própria escola? Da Não, escola, mas aí sim. a própria administração punindo a própria administração. Não, sim. Deixa eu chegar lá. O que acontece? A gente utilizou tudo bem. Saiu na matéria, saiu no Fantástico, saiu em tudo. Só que depois daí, a educação e o gestor quis impor que toda vez que uma escola fosse fiscalizada, ele teria que ter um funcionário da educação conosco, entendeu? E que a gente avisasse antes onde ia e qual escola ia, entendeu? Só que a gente não aceitou. Não, isso não existe. Quem vai fiscalizar não diz que vai fiscalizar. Né? Certo. O que eles fizeram? Tiraram o nosso meio de transporte, já que a gente não tinha um meio de transporte próprio. É a gente pode fiscalizar. Tem coisas, né, que são complicadas mesmo, a gente sabe. Mas tem as vias para resolver esses problemas. Mas aí depende de cada pessoa. Isso aí é uma denúncia. Olha, a fiscalização está sendo impedida de fazer isso. A pessoa pode formalizar, mas aí fica aquela questão chata, né? E por isso é que eu digo, e eu defendo, que a vigilância sanitária tem que ser autônoma. Tá? Tem que ser separada da administração. Desvinculada, não tem que ter vínculo. Né? Então, eu defendo essa questão de autonomia da vigilância. Ela não tem que depender de prefeito, de secretário, ninguém, não. Ela tem que ter a estrutura dela, ela tem que fazer os atos dela. Tranquilo? Gente, então vamos lá. Eu vou só fazer um resumo aqui do que foi tratado e vou estar finalizando. Ok? Então, o processo administrativo se instaura com auto, tem os prazos de 15 dias, para apresentar a defesa ou não. Se for apresentada a defesa, tem que ser mandada por fiscal fazer a manifestação dele e assim vai concluso para o julgamento de base, que é o coordenador de vigilância sanitária que faz. Feito o julgamento, antes do julgamento, ele tem que observar a questão das atenuantes, agravantes e aplicar a pena justa dentro do seu poder discricionário, uma pena dentro da capacidade econômica financeira da empresa também. Tá? Feito aplicada essa penalidade, que pode ser uma pena de advertência, pode ser uma interdição, pode ser um cancelamento de registro, pode ser várias penalidades que estão descritas lá no artigo 2 da Lei 6437. Feito isso, esse julgamento ele tem que ser levado a conhecimento do estabelecimento. Correto? Então, o estabelecimento toma ciência daquele julgamento e ele pode recorrer. Né? Pode recorrer dentro do prazo de 15 dias. Nesse prazo de 15 dias, se for dentro do prazo, ele vai juntar aquele documento e a vigilância vai encaminhar esse processo ao secretário de saúde para emitir decisão desse recurso. Correto? Então, o secretário vai emitir essa decisão e digamos que o secretário manteve a pena de multa, né? Estabelecida lá no início. Na quebrada. E aí, esse recurso vai ser levado novamente a conhecimento, do estabelecimento. E o estabelecimento pode recorrer novamente a uma última vez na forma administrativa, né, que é o último recurso. Esse recurso ele já vai ter o prazo de 20 dias. 20 dias, lembre-se, todos os prazos são contados em dias úteis. Então, o último recurso vai ser direcionado ao prefeito. Então, esse documento vai ser juntado no processo e esse processo vai ser levado ao prefeito para ele emitir o julgamento. E o prefeito pode emitir o julgamento. Vai emitir uma decisão, mantendo, diminuindo, aumentando, anulando, e vai estar decidido. E aquela decisão também tem que ser levada a conhecimento do estabelecimento. Certo? Se for uma pena, o prefeito tiver mantido a pena, e for uma pena lá atribuída de R$10.000, que foi o que a gente botou no exemplo,
o estabelecimento vai ter o prazo para pagar aquela multa. Ele tem o prazo de 30 dias. Passado esse prazo do pagamento da multa, só tem uma saída. Ou o setor de tributos, ou então quem tem competência para fazer a execução dentro do município, vai executar. Passado esse prazo, já pode ser inscrito em dívida ativa e no cadastro municipal de inadimplentes. Correto? E aí sim, feita a publicação. Vai ser feita a publicação no jornal de grande circulação ou no diário oficial. Feita a publicação, bota-se no processo, né, junta no processo administrativo e o processo está finalizado. Se tiver uma determinação de inutilização, naqueles casos que nós tratamos aqui, vai ser inutilizado. Tranquilo? Perfeito? Deu para compreender aqui o resumo do processo administrativo? Tranquilo? Deu, foi de grande valor. Eu entendi bastante. Então, gente, eu termino por aqui. A gente vai se encontrar nos canais, nas lives. Eu vou tentar montar alguns temas para a gente discutir. Vou ver como é que eu posso fazer. Eu vou estar disponibilizando lá no grupo de Visa e no GT da Visa também. Quando eu tiver alguma coisa, eu vou disponibilizar lá. As pessoas que quiserem me seguir, vão me seguindo aí, que a gente vai estar debatendo matérias, eu posso estar mandando materiais para vocês, tentando ajudar de alguma forma a fazer com que as vigilâncias sanitárias do Estado do Maranhão desenvolva um bom trabalho. Competência, eu sei que vocês têm, conhecimento, eu sei que vocês têm, e força de vontade também. Então, vocês têm os requisitos principais que vocês precisam fazer para botar a vigilância no eixo. Então, eu espero encontrá-los novamente aí nos meus canais e a gente vai trabalhando e discutindo e aprendendo. Eu sempre aprendo com vocês um pouco mais. Certo? Eu agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei passar o máximo de forma bem didática, bem descontraída, sem levar muito termo técnico, que não adianta estar falando aqui termo jurídico, isso, aquilo, outro, que não adianta. O meu foco aqui é fazer com que vocês compreendam da forma mais simples possível. E o meu objetivo é esse. Tá? Obrigado a todos e a gente se encontra nos canais e por aí. Meu telefone também está à disposição. Eu só ver aqui, ó. Para quem não tem, eu vou botar a última tela, que é esse bem aí. Eu ver se meu telefone. Ih, meu telefone tá desatualizado aqui, ó. Tá desatualizado. Mas lá no meu canal tem. Mas o e-mail tá aí, tudinho bonitinho. Viu, gente? Obrigado. Obrigado, doutor. O senhor não vai nem abrir um tempo para de discussão. Valeu, não? professor. Valeu. Curso excelente, professor. A gente já discutiu muito, Rose, hoje. Já estamos esperando ali em outra reunião aqui. Eu ia fazer uma pergunta. Valeu. Aí, mas o senhor já vai embora. Tá, eu já vou porque eu tenho que ir ali em outra reunião. Tá bom? Tá, obrigado, valeu. O senhor tirou toda a Vou acompanhar lá no YouTube. Fazer umas perguntas lá no YouTube. Tranquilo, vamos fazendo que eu vou respondendo. Tchau. Tchau, doutor. Obrigado.